Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu acho que vocês já tiveram aula aí por essa plataforma do Zoom, né? Mas se vocês não tiveram ainda, então, só para lembrar vocês, tem a telinha ali de bate-papo. Vocês podem perguntar a qualquer momento, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem parar a qualquer momento a aula e fazer pergunta por ali, ou abrir o microfone e pedir para fazer a pergunta, ok? É, bom, hoje a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre terapêutica em cirurgia, tá? É uma parte que particularmente eu gosto muito, né? É uma área que me atrai bastante, a farmacologia, porque eu acho que a gente às vezes, principalmente quem faz bastante cirurgia, negligencia um pouco, tá? A farmacologia, ela vem para nos apoiar em vários sentidos, não só na concepção dos antibióticos, mas sim também dos analgésicos, né, dos anti-inflamatórios, cada um com sua respectiva função, e, claro, a gente vem para aliviar o sofrimento do paciente pós-operatório, né? Lembrem que toda cirurgia que a gente vai fazer vai gerar um dano em tecido, é, vai gerar uma resposta do tecido frente à agressão, e essa resposta muitas vezes ela é exacerbada, ela não é uma resposta normal, né? Ela vai, às vezes o tecido ele responde, o organismo ele responde de maneira muito agressiva, e isso, logicamente, gera alguns desconfortos para o nosso paciente e que a gente pode minimizar, né? E é muito simples, né? A gente tem uma gama de medicamentos muito grande para a gente utilizar, né? E a gente se restringir única e exclusivamente ao paracetamol e ao Spidofen, enfim, eu acho que isso é menosprezar um arsenal terapêutico, jogar no lixo aí um arsenal terapêutico que a gente tem à nossa disposição. Eu, particularmente, quando estou fazendo qualquer tipo de cirurgia, eu gosto de medicar bastante os meus pacientes, obviamente, entendendo a condição de cada um, né? Mas eu gosto de medicar bem meus pacientes para que eles não tenham desconforto, para que eles não tenham dor, né? Eu acho que a pior coisa que alguém pode ter é dor, né? Dificilmente o paciente ele fica feliz com dor, né? Então, se a gente puder minimizar isso, melhor, né? Ele vai com mais satisfação nos remunerar, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Qualquer momento vocês podem parar, tá? Só me chamar ali. Bom, esse artigo aqui que eu trouxe para vocês é um artigo de uma revista aí da odontologia, é uma revista até bem pouco conceituada, mas é um artigo bem interessante. Foi feita uma pesquisa entre alguns dentistas, e eles perguntaram, e eles fizeram algumas questões relacionadas às prescrições medicamentosas, né? E eles chegaram a algumas conclusões. Mas a conclusão mais interessante, a parte da conclusão mais interessante, é que há uma insegurança por parte dos cirurgiões dentistas em prescrever medicamentos. A gente não consegue entender exatamente por que há esse medo, esse receio, né? Eu acredito que seja por desconhecimento, né? Então, os dentistas eles acabam não prescrevendo os medicamentos como deveriam, porque eles não conhecem os medicamentos, porque eles não sabem as interações medicamentosas que existem. E aí, gente, eu gostaria muito que vocês, a partir de hoje começassem, de uma certa maneira, a pesquisar o nome dos medicamentos. Pô, eu sei que é chato ler, né? Ninguém gosta de ler, mas a partir da hora que você começa a ler pelo menos a bula, para que serve, quando utilizar e quando não utilizar, isso já vai ficar gravado na mente de vocês.
Vocês não precisam lembrar de todas as palavras que estão escritas na bula. Mas, vez ou outra, vocês vão lá para escrever um medicamento, vocês vão lembrar, puxa, mas eu lembro que eu li isso aqui em algum lugar que não poderia usar com esse medicamento. Então, procura no Google. E a outra grande vantagem que a gente tem em cima da tecnologia é que hoje existem vários aplicativos que nos facilitam essa parte da prescrição. Tá? Então, tem alguns aplicativos que, inclusive, eles pesquisam as interações medicamentosas e eles mostram para o profissional exatamente quais os medicamentos que eu posso prescrever e quais eu não posso prescrever para aquele paciente que já toma algum medicamento. Por exemplo, ele é hipertenso, ele é diabético, ele é cardiopata, ele já toma uma série de medicamentos para outras doenças, então vocês colocam os medicamentos lá nesse aplicativo e colocam o medicamento que você quer prescrever. E ele vai dizer se existe uma interação entre eles ou não, tá? O nome é interação medicamentosa, né? Então o nome já é sugestivo para o aplicativo, tá? Mas para a gente entender um pouquinho melhor sobre prescrição e quando prescrever e por que prescrever, vocês têm que lembrar de algumas coisas fundamentais, tá? A primeira delas é com relação ao histórico físico do paciente, né? Então, executar uma boa anamnese, saber se esse paciente ele tem doenças já pré-existentes, diabetes, hipertensão, problema do coração, tudo que porventura possa vir a gerar algum distúrbio por paciente, é importante que vocês anotem isso, documentem isso. O prontuário do paciente tem que sempre estar muito bem preenchido. Não é só para um resguardo de vocês, é para um resguardo do paciente também, né? Se a gente está pensando aí que o paciente passou mal, o paciente porventura infartou na cadeira de vocês, o paciente porventura teve algum problema relacionado ao tratamento, né? Por hora, vocês vão precisar informar os órgãos competentes, no caso os socorristas, do que está acontecendo, né? E isso, logicamente, tem que estar descrito no prontuário do paciente, senão vocês não vão saber, né? Se o paciente ele tem alguma hipersensibilidade, se o paciente ele tem alergia a algum medicamento, né? Isso é muito importante. Óbvio, se o paciente ele tem alergia a espidufeno, eu não vou prescrever ibuprofeno, né? Se o paciente ele tem alergia a ibuprofeno, eu não vou prescrever espidufeno. Se o paciente tem alergia a paracetamol, eu não vou prescrever Tilenol, né? Então, são essas coisas que a gente deve levar em consideração. Idade e peso é mais com relação a alguma morbidade importante, né? Vocês não vão prescrever, por exemplo, com um paciente de 80 anos, 90 anos, uma morfina, né? Não tem nem porquê, né? E assim como o peso, o paciente está comórbido, paciente pós-quimioterapia, pós-radioterapia, paciente teve que tratar alguma lesão grande, perdeu peso, está hipovitamineico, né? Nesses casos a gente também não vai prescrever medicamentos que possam comprometer essa situação. Possibilidade de deglutição. Quando a gente fala em possibilidade de deglutição, imediatamente me vem à cabeça pacientes com algum tipo de síndrome, tá? Pacientes sindrômicos, além de pacientes acamados, pacientes em UTI, essas coisas aí, né? Esses pacientes, eles às vezes não vão ter possibilidade de deglutição, não vão poder receber esse medicamento via oral. Mas também tem alguns pacientes que a gente mesmo opera, né? Então, são pacientes, às vezes, que a gente faz lá um protocolo de implante, pacientes que a gente faz cirurgia ortognática. Esses pacientes, eles não vão poder deglutir o comprimido, né? E aí, gente, o que vocês devem levar em consideração é que alguns comprimidos, ou a maioria deles, né, comprimidos e cápsulas, não devem ser fracionados, né? Desculpe, drágeas e cápsulas. Comprimidos, alguns deles até vêm com uma ranhura para que você possa fazer a quebra dele e dividir a dose, né? Porém, você nunca deve amassar o comprimido, né? Você nunca deve dar ele em pó, vamos dizer assim, né? Então, isso deve ser levado em consideração, porque existe um mecanismo de absorção no estômago, no intestino, e o comprimido e a cápsula, a drágea, eles precisam passar por isso, né? Por esse mecanismo. Caso isso não aconteça, eu posso estar ou modificando a dose do medicamento, ou porventura eu não estou tendo o efeito desejado daquela droga que eu estou aplicando. Então, moer o comprimido, derreter o comprimido, diluir o comprimido em água, nem sempre é uma boa ideia. Na verdade, nunca é uma boa ideia, tá? E
com relação ao limiar de dor. Isso aqui, gente, é muito importante porque a gente tem que começar a individualizar os nossos tratamentos. A partir de agora, vocês têm que entender que odontologia não é receita de bolo, né? Que não é fazer igual para todo mundo, né? Não é que nem eu pegar lá um dente lá com uma restauração classe 1 e fazer igual para todo mundo. Não é assim, tá? Mesmo quando eu faço uma restauração, muitas vezes eu tenho que individualizar a anatomia, eu tenho que individualizar a cor, eu tenho que individualizar a maneira com que eu vou fazer a aplicação daquele material restaurador. Aqui na prescrição farmacológica é a mesma coisa. Eu, a partir da hora que eu estou com um paciente cirúrgico, eu tenho que entender um pouquinho melhor desse paciente. Eu tenho que entender se ele é um paciente que é mais queixoso, se ele é um paciente que tem possibilidade maior de sentir dor. Um exemplo clássico disso é eu pegar gêneros diferentes, sexos diferentes. Se eu pegar lá um homem, eu já vou prescrever mais droga, eu já vou prescrever mais medicamento, porque o limiar de dor do homem é menor. A mulher já vem mais preparada para sentir dor, né? Então ela aguenta, ela tolera mais a dor, né? Ela já está preparada para o parto, né? Então a gente tem que levar isso em consideração. Se eu estou de frente a um paciente que está aí com dor há uma semana, estou com um paciente que está com dor há 6, 8 meses, é óbvio que o limiar de dor desse paciente vai ser diferente. Então, eu preciso prescrever as drogas de acordo com cada indivíduo, né? De acordo com o tratamento que eu vou impor, né? Então, não dá para você dizer assim, ah, não, eu vou fazer um protocolo, então todo protocolo tem que prescrever lá codeína, paracetamol, nimesulida e o antibiótico. Não, não dá para ser sempre o mesmo. É claro, se a gente for pensar de acordo com o dano cirúrgico, daí tudo bem. Ah, não, é uma cirurgia um pouco mais invasiva, então sempre vamos prescrever um analgésico mais forte, vamos prescrever um anti-inflamatório, vamos prescrever um antibiótico, beleza. Se for para pensar assim, ótimo, mas nunca pensar de maneira a sempre prescrever as mesmas drogas. Apesar de que, claro, cada um vai ter o seu arsenal e vai acabar utilizando mais, né? Eu, por exemplo, eu não utilizo, muito raro eu utilizar no meu consultório ibuprofeno, por exemplo, né? Ou lá no hospital. Agora, já prescrevo bastante dexametasona, que é um corticoide, né? Ele tem algumas vantagens, principalmente nas questões cirúrgicas, que a gente vai ver lá para frente, tá? Bom, vamos seguir. Esse aqui é um artigo também falando da importância da anamnese, né, na questão, na nossa questão não farmacológica, mas na prática odontológica em geral, né, e a dificuldade que o dentista tem de fazer uma boa anamnese, né? Isso, claro, porque o dentista não faz consulta mais, né? A gente tem pulado a etapa da consulta, que é uma grande besteira. A gente não pode pensar dessa maneira, né? Então é importante que a gente faça uma boa consulta, uma boa anamnese, um bom diagnóstico, né? E aí sim a gente entre com a terapêutica baseada nisso, né? Bom, quanto à avaliação física dos pacientes, nós temos que avaliar alguns pontos, tá? Eu gosto sempre de manter de fazer a seguinte pergunta para mim mesmo depois que eu faço a anamnese, certo? Eu sempre pergunto assim, qual é o risco cirúrgico que meu paciente vai ter, né? Eu vou colocar ele em risco fazendo a cirurgia nele? Eu vou ter algum benefício fazendo essa cirurgia, né? E esse paciente ele tem alguma incapacidade? Então, essas 3 perguntas eu gosto de fazer. Eu faço mentalmente toda vez que eu vou fazer alguma cirurgia. Existe algum risco para essa cirurgia acontecer? Então, ele pode morrer se a gente fizer essa cirurgia? Ele pode ficar com alguma sequela se eu fizer essa cirurgia, né? Ele vai ganhar alguma coisa fazendo essa cirurgia? Ah, não, o paciente lá tem diabetes, hipertensão, problema no coração, o cara tem 80 anos, certo? Qual é o benefício que ele vai ter se eu operar ele, né? Qual é a vantagem cirúrgica de operar esse paciente para colocar um implante na região de pré-molar superior? Nenhuma, nenhuma. Então não tem por que a gente operar, tá? Então tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração. Paciente de 60 anos com um siso incluso que não incomodou, nunca incomodou, não está incomodando, só vai tirar porque deveria tirar. Pô, está 60 anos lá dentro daquela cavidade, não fez cisto, não fez nenhum tipo
lesão óssea, não faz impacção alimentar, não tem comunicação com a cavidade oral, está 60 anos, deixa ele lá, vamos acompanhando isso, né? Ah, começou a formar cisto? Ah, não, realmente, aí a gente tem um benefício cirúrgico em cima disso, vale a pena a gente colocar na balança e ver que o risco talvez valha o benefício, tá? Então isso é importante. Se o paciente é incapaz, né? Então pacientes aí que porventura não podem fazer cirurgia por incapacidade, então o paciente está lá acamado, enfim, tá com algum problema físico importante, onde a gente não pode nem prescrever medicamento, nem por hora intervir de alguma maneira nesse paciente. Então a gente tem que avaliar essa incapacitação e saber qual é o risco e benefício para esse paciente. Eu estou falando agora mais de pacientes sindrômicos, né? Pacientes sindrômicos é uma realidade, pacientes especiais, é uma realidade que está vindo para a odontologia e eu acho que é um belo futuro. Eu acho que a gente tem que abraçar esses pacientes. Esses pacientes, eles são bastante negligenciados pela odontologia e a gente tem que levar isso em consideração sempre, tá? Então, alguns pacientes a gente vai ter incapacidade de fazer tratamento clínico, tratamento em consultório, às vezes a gente tem que levar ambiente hospitalar, mas é algo que está nos cercando, nos rodeando e a gente deve levar isso em consideração. E a checagem dos sinais vitais, não vou bater muito nisso, porque eu acho que já está bem claro aí para vocês, a Cíntia já deve ter passado essa parte vital aí para vocês, mas avaliar sempre o pulso, a frequência respiratória, a pressão arterial, né? Lógico, se o paciente tiver hipertenso, a gente não vai medicar ele. Se o paciente tiver hipertenso, a gente não vai nem operar, né? Então, é importante levar os sinais vitais em consideração, tá? Quanto à pressão arterial, então, lembrando, né, do que seria uma pressão arterial normal ou ótima, né? 12/8. 13/8 ainda é considerado normal, tá? Depois, um limite seria acima de 140, no caso, né? De 14/8, já é considerado uma pressão arterial no limite e é hipertenso acima disso, tá? Então, começa com hipertensão leve e vem até o estágio 3, que seria uma hipertensão grave, né? Aí, nesse caso, a gente já vai ter uma dificuldade infinitamente maior para tratar esse paciente. Gente, a minha aula termina em 10 minutos. Eu vou mandar para a Bibiana. Não sei se ela tá presente aí. Acho que não está presente. Alguém de vocês tem meu WhatsApp? Peço a gentileza de me chamar no WhatsApp para que eu possa passar o link da próxima aula para a gente dar continuidade, tá? Porque a aula encerra em 9 minutos aqui. Ótimo, Ingrid. Então me manda lá um oi lá no WhatsApp que eu já mando o link da próxima aula, você manda no grupo daí, tá bom? Só para a gente poder dar continuidade. Bom, e tem outras coisas, né? Como, por exemplo, se o meu paciente ele tiver ou faz uso de algum medicamento, como, por exemplo, os bifosfonatos, hoje a gente já sabe que o bifosfonato ele é uma realidade, os médicos prescrevem ele para alguns tratamentos, principalmente de osteoporose. Eles também estão presentes em alguns tratamentos de quimioterapia e eles podem causar osteonecrose, né? Então tem um casinho aqui interessante. Esse caso ele apareceu para nós já com uma sequela de bifosfonato. Então ele tinha um dente aqui, foi retirado o dente, fez osteonecrose do lado direito, tá? Nós fizemos a hemimandilectomia, né? E o interessante é que daí nas primeiras semanas depois que a gente fez a mandilectomia, apareceu ele sem o dente do lado esquerdo. Ele foi no posto de saúde, acabou tirando o dente lá no posto de saúde do lado esquerdo e fez osteonecrose do lado oposto também, tá? Agora a gente vai ter que fazer a mandilectomia total desse paciente, tá? Então, o bifosfonato ele é algo que está presente e a gente tem que levar em consideração. Fazer uma boa anamnese é fundamental. Levar em consideração o uso oral, o tempo de uso, uso oral, uso injetável.
o tempo de uso, o para que ele está utilizando esse medicamento, se há possibilidade de suspensão. Então, por favor, gente, levem muito em consideração isso. Façam na anamnese de vocês um quesito lá que fala única e exclusivamente sobre o bisfosfonato. Façam lá, o senhor toma algum medicamento para osteoporose? O senhor toma vitamina para o osso? Tá? Façam essa pergunta, exatamente isso. O senhor toma cálcio para o osso? Porque às vezes o médico fala para ele assim, não, vou te dar um medicamento aqui que é tipo um cálcio para os ossos. A fim de explicar para o paciente de uma maneira que ele vai entender, e o paciente ele leva isso como se fosse única e exclusivamente o cálcio para os ossos mesmo. Tá? Então, é um grande problema que a gente tem encontrado, é esse tipo de avaliação. Quanto às especialidades farmacêuticas, nós temos que levar em consideração o tipo de medicamento que a gente vai prescrever. Então, a gente tem a possibilidade de prescrever em comprimido, em drage e cápsula. O que varia entre um e outro nada mais é do que a absorção. Então, a absorção é diferente entre eles, certo? Mas, claro que todos eles são muito parecidos com relação à dose, enfim, eles têm algumas vantagens com relação à absorção, ao fracionamento, né? Que no caso o comprimido permite o fracionamento, as dragas e as cápsulas não, tá? A draga, gente, é aquele comprimidinho que é revestido, que é que nem um confete, né? Que nem um M&M. E a cápsula é aquela que vem dentro daquela cápsulazinha de gel, né? E o comprimido, obviamente, você já sabe como é. Então, o comprimido ainda permite um fracionamento quando é marcado. Quando ele não é marcado, não dá para fracionar. Ok, gente? E as soluções injetáveis, que a gente usa muito, né? A gente usa muito. A gente não sabe, mas a gente usa muito. Por exemplo, o nosso anestésico. O nosso anestésico, ele é uma solução injetável, né? E a gente utiliza ele todo o tempo, né? Então, e por que a gente utiliza o anestésico injetável? Ou por que a gente usa as drogas injetáveis? Porque a gente tem uma absorção rápida, eu consigo determinar exatamente a dose que meu paciente vai receber, consigo passar grandes doses, né? E não sofre ação do suco gástrico, né? Então, o paciente, se vocês lerem alguns comprimidos, falam lá, tomar junto com as refeições, ou tomar distante das refeições. Isso muda completamente a maneira com que esse comprimido, essa draga vai ser absorvida pelo organismo. Então, é importante levar isso em consideração. Se eu estou falando de prescrever um medicamento, por exemplo, como um antibiótico, qualquer alteração, pequena alteração na dose, vai gerar uma alteração futura. E aí eu posso estar criando uma resistência bacteriana, eu posso estar criando uma, uma, uma dosagem a menos do que deveria, né? Então, é isso que eu tenho que levar em consideração quando eu estou pensando em medicamento. As desvantagens do uso do medicamento injetável, então é que eu preciso de asepsia, lógico, né? Senão eu posso ter alguns tipos de infecção. A dor, porque eu estou injetando, obviamente, então tem a punção da agulha, né? A dificuldade de autoadministração, então as pessoas não conseguem aplicar nelas mesmas, na maioria das vezes, e o custo é um pouco maior também. Quanto à escolha do anestésico, eu não vou ficar batendo muito na questão do anestésico, mas que vocês devem levar em consideração sempre, né? É a absorção, metabolização e excreção. Por onde ele vai ser absorvido, por onde ele vai ser metabolizado e por onde ele vai ser excretado. Eu coloquei aqui como um exemplo, no caso da metabolização, no fígado, que a grande maioria acaba sendo metabolizado no fígado. Mas lembrem que alguns dos anestésicos também vão ser metabolizados pelo pulmão ou até mesmo pelo plasma sanguíneo, no caso da articaína, né? Então, vocês têm que levar isso em consideração sempre. No caso dos medicamentos, a mesma coisa. Aonde eu vou absorver esse medicamento? Intramuscular, endovenoso, onde ele vai ser metabolizado? 100% no fígado. A maioria dos medicamentos que a gente vai utilizar, 100% são absorvidos ou metabolizados pelo fígado e 100% são excretados pelos rins. Então, se o paciente ele é doente renal, é óbvio que eu não vou prescrever medicamentos que vão ser excretados pela urina. É óbvio que eu tenho que tomar um pouco de cuidado com esses medicamentos, né, gente? Se eu estou falando aí de um paciente renal crônico, também tem que levar em consideração a quantidade de anestésico que eu vou estar prescrevendo. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, mas ainda assim,
ainda assim, são raros os problemas que a gente tem com anestésico. Então, com os medicamentos também a gente vai ter poucos problemas. E aí a gente tem que levar isso em consideração e prescrever muito medicamento para que o paciente ele não sofra, né? Para a gente tirar um pouco esse medo da população de prescrever medicamentos, tá? Gente, tá faltando ali poucos minutinhos, então eu vou sair da aula e vou começar uma nova reunião e já mando ali para vocês o link novo, tá bom? Até já. Esquecendo de ligar o áudio aqui. Bom, os anestésicos nós temos disponíveis aqui no Brasil, então são esses aqui, tá? Aqui no Brasil ainda a gente não tem mais a bupivacaína disponível em tubete, tá? Nós temos só em frascos de 5 e 10 ml. Nós não temos ela disponível em tubete mais. Ela é um anestésico, dos anestésicos é o mais potente, eu acho que a gente já conversou sobre isso, né? Porém também é o mais tóxico, né? Só que tem algumas vantagens, como por exemplo a duração. É um anestésico que dura por muito tempo no tecido e a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Até vocês podem ver que a dose de adrenalina associada a ela é baixa, 1 para 200 mil, né? Comparado como, por exemplo, com a lidocaína ou a mepivacaína, que a gente tem até 1 para 20 mil de adrenalina, né? Então seria uma dose de adrenalina bem maior. Isso, claro, porque a bupivacaína, por natureza, ela já tem uma tendência a ficar muito tempo no tecido, tá? Isso pode gerar alguns danos ao paciente, né? Principalmente o paciente se morder ou se automutilar, né? A articaína seria o segundo dos anestésicos mais potentes, porém ela tem uma duração, um tempo de ação menor do que a bupivacaína, né? Seguida dali do MEP, e a Prilo seria a última o último dos anestésicos em questão de potência. A prilocaína é um anestésico pouco potente, tá? Bom, quanto aos anestésicos, eu gostaria aqui de falar rapidamente com vocês um resumão, tá? Não vou falar, até tem aqui nessa aula, a gente vai pular, mas eu não vou falar de cada anestésico de novo, né? Porque eu acho que não vem ao caso, né? Mas só para vocês lembrarem rapidamente, né? Quando a gente vai escolher um anestésico, então eu tenho que tomar cuidado com pacientes com hepatotoxicidade, né? Então pacientes que têm alguma hepatopatia, nesse caso, pacientes renais crônicos, nesse caso a gente tem que diminuir a dose para 30%. Eu errei aqui, não é em 30%, é para 30%, tá, gente? Isso é óbvio. Se eu tenho um paciente renal crônico, ele não pode receber a mesma dose de qualquer medicamento ou de qualquer anestésico que o paciente recebe, tá? Então, exatamente, obrigado. Com relação ao anestésico com vasoconstritor, então eu tenho que levar em consideração, gente, o tempo que eu vou precisar, né? Então, o tempo cirúrgico é importante, né? Se eu tenho um vasoconstritor muito potente, como por exemplo uma adrenalina 1 para 50 mil, que vem nos tubetes de lidocaína normalmente, e eu injeto esse vasoconstritor dentro do músculo, lá na DTM vocês vão ver o que é cocontração protetora. Na maioria das vezes, quando eu injeto vasoconstritor muito potente dentro do músculo, eu posso fazer uma cocontração protetora e isso gera um desconforto bastante grande no paciente porque ele fica com limitação de abertura. Claro, é até passar o efeito do anestésico, né? Mas se vocês estão pensando em, por exemplo, tratar endodonticamente o segundo molar superior e vocês fazem anestesia dentro do músculo, pode ser que esse paciente ele não consiga abrir a boca depois, né? Então, vocês não vão conseguir fazer o tratamento de vocês. Então, tomar um pouquinho de cuidado com essa questão do vasoconstritor em músculo. Cuidar com a lidocaína 3%, porque ela vem associada normalmente a uma adrenalina, uma noradrenalina, desculpe, a uma noradrenalina 1 para 100 mil. E isso que é um grande problema, gente. A adrenalina é um vasoconstritor muito bom, a gente vai ver na sequência. Mas a noradrenalina, ela é similar à adrenalina. O único problema, gente, da noradrenalina é que ela mantém o anestésico muito tempo ali naquele tecido.
ela demora muito tempo para metabolizar. E aí o que acontece, gente? A toxicidade do anestésico aumenta, tá? E se eu estou falando de uma lidocaína 3% e não uma 2%, aí eu posso ter uma toxicidade maior. Lembrem o seguinte, gente, usem os anestésicos de maneira a que vocês usam aí na faculdade, tá? Então, usem a lidocaína 2% com adrenalina 1 para 100 mil, 1 para 200 mil, sabe? Tem algumas dentais que vão oferecer para você, mas esse anestésico aqui, ele dura um tempão no tecido, vocês podem utilizar. Normalmente, eu não ganho nada, tá, gente? Mas só para falar para vocês, o Lidostezin, por sinal, assim, eu estava dando aula ontem de técnica, semana passada de técnica, e eu tenho um aqui, ó. Ele é esse tubete de plástico aqui, tá? Esse tubete de plástico, se a gente for, não sei se dá para ler ali, ó, mas é lidocaína 3%, né? Nesse caso aqui, ó, vamos ver se está escrito aqui, ó, com norepinefrina. Norepinefrina e noradrenalina é a mesma coisa. E a noradrenalina, ela mantém o medicamento no tecido por muito tempo. Então, isso não é bom. Isso, para algumas situações, pode ser até desastroso. Por exemplo, em palato. O palato é pouco vascularizado. Quando eu aplico esse anestésico no palato, eu posso fazer necrose. Então, tomar cuidado com isso, tá? São anestésicos que não tem por que a gente utilizar. É que nem a bupivacaína. Pô, um baita anestésico, eu uso no hospital direto para fazer cirurgias grandes. Mas no consultório, não vejo necessidade. Não tem necessidade do paciente ficar 6, 8 horas anestesiado, né? Não tem essa necessidade. Então, uma articaína vai fazer a mesma função com uma segurança muito maior, com uma adrenalina associada, vai ficar no tecido por um tempo bem satisfatório para a gente operar. Dificilmente a gente precisa associar outros medicamentos. Então, evitar vasoconstritor acima de 1 para 100 mil. Acima de 1 para 100 mil seria 1 para 50 mil. Vocês lembram disso, né? Então, quanto menor esse número aqui, né? Menor esse número do 100 aqui, 100 mil, for 50 mil, 20 mil, 75 mil, ele é mais forte, o vasoconstritor, do que o número maior, tá? Evitar prilocaína em pacientes cardiopatas e gestantes, obviamente, para fim não ter methemoglobalinemia, né? Então, a articaína também, em alguns casos, pode gerar methemoglobalinemia, né? E também cuidar com pacientes asmáticos e doentes pulmonares aí com relação à prilocaína, ok? Outro grande detalhe, alérgicos a sulfito, não utilizar anestésicos com vasoconstritor adrenérgico. Então, aí, nesse caso, o único que sobra seria a prilocaína. Tá? E cuidar com pacientes que são tratados com antidepressivos, principalmente os tricíclicos e os imaus. Esses pacientes, gente, não é que eles vão ter algum distúrbio grave, nada disso, bem pelo contrário, só que eles podem ter crise. Por exemplo, o paciente ele tem síndrome do pânico, ele pode desencadear a crise imediatamente após a anestesia, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de paciente, ok? Bom, vamos pular essa parte do histórico dos anestésicos, que eu acho que não vem ao caso, né? A gente já falou sobre isso, até a Cíntia já deve ter comentado com vocês, né? Sobre os tipos de anestésico também não. Vamos falar um pouquinho sobre a toxicidade sistêmica. Quando que eu vou ter toxicidade com o meu anestésico? É super raro, super raro. Eu tenho que injetar grandes doses para ter, né? Mas se eu faço injeção intravascular, por isso que a nossa carpule tem um refluxo, né? Ela tem alto refluxo, né? Ou quando a gente injeta grandes quantidades. E aí me preocupa. Quando eu vejo, às vezes a gente passa nos cursos dando aula e eu vejo lá o cara, não, vai tirar 2/3 molares e usa 13, 14 tubetes de anestésico para fazer 2 dentes e me preocupa. Gente, a gente faz, às vezes, terceiro molar inferior com 1 tubete, tá? Então, não é a quantidade, não é a quantidade de anestésico, e sim a técnica que a gente utiliza, tá? Isso é fundamental que vocês levem em consideração. Então, não é eu pegar lá e injetar 5 tubetes no alveolar inferior. É exatamente aonde eu estou aplicando. É saber a anatomia da região, saber aonde o forame vai estar, saber aonde o nervo vai estar, saber aonde eu vou aplicar, aonde eu vou despejar o líquido, que é isso que faz a diferença, tá? Os riscos são convulsões,
parada respiratória e colapso cardiovascular, ou seja, o paciente vai parar o coração durante o atendimento, tá? Então, evitar grandes doses de anestésico vai prevenir isso com certeza absoluta, tá? Os vasoconstritores que nós temos disponíveis, então, se vocês forem ver, ó, os adrenérgicos são ali, adrenalina, noradrenalina, levonorefrina e fenilefrina. Já os análogos, né, seria a felipressina. A felipressina é o único vasoconstritor que não é adrenérgico. Então, nesse caso, quando eu tenho um paciente alérgico a sulfito, eu não uso os adrenérgicos, mas eu posso usar a felipressina. Por isso que a gente usa a prilocaína em caso de pacientes alérgicos a sulfito, né? Nessa situação, então, o paciente alérgico a sulfito não tem outra opção aqui no Brasil. Fora do Brasil, eu sei que a gente tem a lidocaína com felipressina também, mas aqui no Brasil eu tenho só a prilo, tá? Então, é por isso que a gente fala assim, não, mas então o paciente alérgico a sulfito vai usar qual anestésico? Não tem a ver com anestésico, tem a ver com o vasoconstritor. Porém, aqui no Brasil, a gente só tem felipressina na prilocaína, por isso que a gente utiliza ela. Tá? Vamos passar essa parte aqui da adrenalina e dos anestésicos. Eu quero cair logo nos medicamentos. Tá? Depois a gente pode fazer, no momento oportuno, alguma revisão de anestesia, caso vocês queiram. Tá? Ótimo. Vamos falar então do controle de dor. Claro, a gente já iniciou o controle de dor. Quando a gente faz anestesia, eu já estou controlando a dor desse paciente. Ele já está com um controle de dor bastante importante, que é o primeiro passo, que é a anestesia. Bom, depois disso, gente, a gente pode fazer o controle pós-operatório, o controle transoperatório com medicamentos. Existem vários medicamentos disponíveis para isso, né? É lógico que a gente acaba utilizando sempre os opioides para o controle de dor aguda, né? E são medicamentos que funcionam muito bem, né? Lá na DTM vocês vão ver a gente criticando um pouco os opioides para o tratamento de dor crônica, mas no tratamento de dor aguda esses medicamentos funcionam muito bem, tá? Um pouquinho do histórico de dor, né? Só para vocês entenderem um pouquinho melhor, mas a dor ela já vem sendo estudada há muito tempo, já vem lá de trás, né? Se vê, já existiam relatos de tratamentos, não, mas de diagnóstico de dor de cabeça, de dor facial, 2000 anos antes de Cristo, né? E aí vem depois, claro, vem na filosofia, Aristóteles, né? Fala que a dor é a paixão da alma, né? Que não existe dor física, existe dor emocional, né? Enfim, aí já vai para Platão, até na própria Bíblia há relatos de dor, né? Então, a dor é a angústia da alma, né? Voltado mais para a questão religiosa. Então, gente, a dor já persegue o ser humano desde da sua criação. E a gente tem artifícios para controlar hoje, né? Então, se eu tenho esses artifícios, eu vou lançar a mão deles na minha clínica, né? Lembrando, gente, que a gente tem um sistema muito complexo de dor, mas que, resumidamente, ele se transforma nesse pequeno diagrama. Eu tenho um sistema que leva a dor ao sistema nervoso central, eu tenho um caminho que essa dor vai percorrer para subir até o meu sistema nervoso central. Depois eu tenho um sistema que vai trazer essa informação até o meu sistema de novo. E nós temos uma ação motora. É bem fácil de entender isso. Imaginem que vocês vão almoçar na casa da avó de vocês e vocês, porventura, levam a mão no fogão quente dela lá, né? Então, vocês vão lá e colocam a mão em cima do fogão e está quente. Nesse caso, automaticamente vocês não precisam pensar assim, tô com a mão lá, tá esquentando a mão. Nossa, que cheiro de queimado. Nossa, eu acho que tá doendo a minha mão aqui, acho que eu vou tirar. Não, você não precisa pensar. Automaticamente o sistema determina uma ação motora. Então ele vai falar para você, sem passar pelo teu sistema consciente, ele imediatamente vai lançar um impulso e vai falar para você, tira a mão, né? E você vai tirar sem pensar, certo? E aí eu tenho, obviamente, um trauma no tecido. E esse trauma vai gerar um processo inflamatório. Vocês perceberam que eu falei aqui agora, então, que quase toda dor é de um processo inflamatório? Então, quando eu estou falando de dor, eu também posso ter
uma redução de dor usando o anti-inflamatório. Eu não estou dizendo que o anti-inflamatório vai combater a dor. Lembrem disso, gente. Lembrem de um negócio muito importante. Se eu tenho infecção, eu vou tratar com antibiótico. Se eu tenho inflamação, eu vou tratar com anti-inflamatório. Se eu tenho dor, eu vou tratar com analgésico. Claro, tem outros medicamentos, mas basicamente com analgésico. Então, se eu levo isso em consideração, toda dor é um processo inflamatório. Beleza, mas não necessariamente é um processo inflamatório crônico e cíclico, tá? Então, por exemplo, eu fui lá e lesionei o tecido, cortei o tecido, certo? Então, vai formar um processo inflamatório. Mas eu vou conseguir combater a dor desse paciente só tomando anti-inflamatório? Não necessariamente, tá? Então, claro, o anti-inflamatório vai ajudar, mas eu preciso também cortar esse sistema que está subindo ao sistema nervoso central. Então, eu preciso tratar o meu paciente de várias maneiras. Eu preciso tratar ele tanto no meu processo inflamatório, quanto também nessa informação que está subindo ao sistema nervoso central. Então, nesse caso, eu uso medicamentos que vão atuar tanto no sistema nervoso central, como nesse sistema que sobe para o sistema nervoso central. São dois tipos de analgésico, a gente já vai ver na sequência. Tá? Bom, quanto à questão de terminações nervosas, é óbvio que esse caminho da terminação nervosa é que a gente vai atingir com o nosso analgésico, né? Então, são terminações nervosas livres, né? Basicamente, no nosso sistema vai ser pelo nervo trigeminal, né? Então, derivações do nervo trigêmeo, que porventura a gente vai ter que tratá-los para que o paciente deixe de ter dor, certo? De uma maneira esquemática, a dor funciona dessa maneira aqui, gente. Vamos ver se vai passar. Então, não, passou. A dor é gerada, um dano é gerado no tecido, no caso aqui na articulação temporomandibular, né? Mas poderia ser aqui no dente, por exemplo, porque o caminho é o mesmo, tá? Eu tenho essa informação subindo até a minha espinha dorsal, onde vai acontecer uma inversão e o meu neurônio de segunda ordem vai ser ativado e ele sobe ao sistema nervoso central, aonde eu vou ter uma terceira informação subindo ao córtex, e aqui no córtex ele vai ser interpretado, vai ser modulado, e aí eu tenho a sensibilidade descendo até a região onde está acontecendo o dano, e aí eu tenho a informação chegando e o paciente sentindo a dor propriamente dita naquela região. Tá? Então a dor funciona dessa maneira. Conforme o nervo for mais espesso ou mais delgado, conforme está essa tabelinha aqui mostrando, a informação é mais rápida ou mais lenta. Nós vamos trabalhar muito, gente, com essas fibras do tipo C, tá? Que são fibras que acabam tendo, fibras A delta, que são fibras que acabam transmitindo a dor aguda, tá? As fibras do tipo C acabam transmitindo a dor crônica, certo? Porque são maiores. As fibras do tipo A delta acabam transcorrendo mais com a dor aguda, tá? Então, quando a gente está atuando com dor aguda, acaba sendo uma dor muito veloz, muito rápida, ela sobe muito rápido ao sistema nervoso central. E para isso a gente tem que daí fazer esse controle, certo? Bom, e como que a gente faz o controle desse tipo de dor? Basicamente, a dor aguda a gente vai tratar com anti-inflamatórios não esteroidais. AINE significa anti-inflamatório não esteroidal. Vocês vão ouvir muito essa terminação, AINE, tá? Opioides, corticosteroides e anestésicos. Já na dor crônica, eu vou tratar ela com psicofármaco, com antidepressivo, com ansiolítico, com neuroléptico, com relaxante muscular e assim por diante, tá? Então, nós aqui da odontologia, nós vamos usar muito essa parte da dor aguda, que são pacientes que a gente vai acabar tendo com bastante frequência. A dor crônica vai ficar mais para quem for tratar DTM, quem for cuidar de paciente crônico, vai acabar trabalhando mais com essa questão desses medicamentos mais potentes, certo? Bom, com relação à legislação, nós podemos prescrever opioide, nós podemos prescrever morfina, por exemplo? Claro que sim. Nós podemos prescrever antidepressivo tricíclico? Sem dúvida. Nós podemos prescrever Propofol? Podemos, desde que essa prescrição medicamentosa tenha a ver ou tenha relação direta com o que eu estou tratando, tá?
Então, a legislação, principalmente a Lei 50.8081, que é a lei que rege a odontologia, ela diz: compete ao cirurgião dentista prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno ou externo indicadas em odontologia. Ou seja, a gente pode prescrever morfina, a gente pode prescrever medicamentos de tarja preta, sem dúvida nenhuma. Tá? O importante é que tenha alguma relação com a odontologia de maneira direta. Por exemplo, podemos prescrever sibutramina, que é um medicamento para emagrecer? Claro que não, porque não tem relação com a nossa área, né? Mas a gente pode prescrever, por exemplo, um antirretroviral? Pode. A gente está tratando herpes. Pode prescrever. Eu posso prescrever uma quimioterapia? Não, porque não tem a ver com a nossa área, né? Até teria, mas a gente não vai tratar a doença, a gente vai fazer o diagnóstico. Mas nesse caso a gente não poderia. Mas eu poderia, por exemplo, prescrever um frontal para o meu paciente que está com ansiedade? Pode, não por causa da ansiedade em si, mas se essa ansiedade está fazendo com que ele range os dentes, está fazendo com que ele fique nervoso, ansioso durante o meu tratamento, eu preciso acalmar ele um pouco no pré-tratamento, posso prescrever? Claro que pode, deve prescrever, tá? É importante. E como que eu faço uma boa prescrição? Então, gente, uma prescrição tem que seguir algumas normas. O pessoal da farmácia, eles são, o trabalho deles é conferir essas normas aí. Então, a gente deve levar isso em consideração sempre, tá? Então, a prescrição deve ter o nome e endereço do paciente. Na maioria das vezes, a gente acaba não colocando endereço, que em Curitiba não é uma norma, tá? Mas é importante. Uso interno, né? É o meio de administração. Então, se eu estou usando esse medicamento de uso interno ou externo, isso tem uma diferença grande, claro, né? Depois, eu tenho que colocar o nome do medicamento, o nome do sal, o nome comercial da droga, certo? A dose, né? A dose desse medicamento, a quantidade de comprimidos, certo? E a posologia. Tomar um comprimido a cada 4 horas. Isso vocês vão colocar assim, dessa maneira, se vocês estipularem a quantidade de comprimidos. Por favor, prestem bem atenção no que eu estou falando. Vocês vão colocar, tomar um comprimido a cada 4 horas, se vocês colocarem a quantidade de comprimido. Porque subentende-se que esse paciente ele vai tomar por um dia só. São 3 comprimidos, vai tomar um dia só. Agora, se porventura vocês não estipularem, se vocês não estipularem a quantidade de comprimidos, automaticamente vocês têm que colocar aqui, tomar um comprimido a cada 4 horas por tantos dias. Ficou claro isso, gente? Isso é importantíssimo, tá? Por quê? Igual tá aqui, amoxicilina, 500 miligramas, 15 cápsulas, tomar uma cápsula 3 vezes ao dia. Ali coloca os horários, não precisa colocar os horários, mas se vocês colocarem assim, tomar uma cápsula a cada 8 horas por 5 dias, né? Aí seria o certo. Nesse caso, por 7 dias, porque é antibiótico, ok? E quando for uso externo, bochechar 1 minuto, né? Então é importante que vocês façam dessa maneira, ok? Bom, isso aqui depois eu vou passar para vocês. Não é o objetivo na aula de hoje, mas é o que deve ter na receita, no receituário de vocês, lá no consultório de vocês, o que vocês precisam ter no bloquinho de receituário de vocês, né? E como fazer a prescrição, ok? Depois eu posso passar isso aí para vocês. Acho que não é o intuito da aula de hoje. Bom, e aí a gente tem o receituário controlado. Aqui em Curitiba, a gente utiliza a receita dupla carbonada, mas alguns estados eles obrigam a ser nesse formato, tá? Tem que ter o nome do paciente, o endereço, o nome do medicamento e a droga, e a posologia do medicamento, tá? Nesse caso aqui é uma receita de uso controlado, controle especial, né? Que fica retida na farmácia uma via. Então a gente faz em 2 vias aí, certo? É um receituário de controle especial. Aqui em Curitiba nós fazemos dupla carbonada, ou seja, pegamos 2 folhinhas do nosso receituário e fazemos ela duplicada, né? Aqui em Curitiba dessa maneira funciona. Em Santa Catarina, por exemplo, eles não vendem se você não prescrever com receituário especial, tá? E o receituário do tipo B. Nesse caso aqui é o famoso receituário azul, tá? A gente pode ter o receituário azul. Eu tenho lá no consultório. O receituário azul, ele são medicamentos de controle especial, de tarja preta, certo? Onde a gente tem um número X de prescrições por ano,
E a gente tem que preencher com um medicamento só essa guia aqui. Aí tem qual medicamento, quantas caixas, qual a miligramagem e como ele deve tomar. Hoje em dia tem que ser tudo digitado, não dá mais para ser à mão, né? Ainda essa é uma vantagem grande, claro, porque o paciente tomar um medicamento tarja preta de maneira errada pode ter um problema grave. E como que eu faço então a prescrição desses medicamentos, né? Então essa prescrição dos nossos medicamentos, principalmente analgésico, ele deve seguir uma escala analgésica. Então, quando que eu vou prescrever um analgésico mais forte? Quando que eu vou prescrever um analgésico mais fraco? Quando que eu associo isso a um anti-inflamatório? Né? Então, foi feita essa escalinha aqui, né? Se a gente for leve em consideração só a parte de cima aqui. Esqueçam essa parte das drogas adjuvantes. Mas leve em consideração a dor leve, moderada e intensa, tá? A dor leve, moderada e intensa, a gente vai ter 3 níveis de 3 hierarquias de medicamento. Então, na dor leve, eu vou prescrever só um analgésico leve associado a um anti-inflamatório não esteroide. Na dor moderada, eu já vou ter uma dor um pouco mais forte, então eu já vou lançar a mão de um opioide fraco associado a um anti-inflamatório não esteroide. Na dor intensa, eu já vou vir com um opioide mais forte associado a um analgésico, associado a um anti-inflamatório. Vocês perceberam, então, que daí, quando aumentou a escala analgésica, aumentou também o nível de medicamentos que a gente aplicou e já veio associado ao anti-inflamatório? Isso, claro, para que a gente possa abranger aquele sistema de dor com uma potência maior. Então, eu vou pegar tanto a dor no local onde ela está sendo gerada, então, sei lá, extrair um dente. Então, eu vou a dor ali naquele nervinho que foi estimulado na ponta daquele fio de luz, vou pegar a dor que sobe ao sistema nervoso central, que está sendo interpretado pelo meu cérebro, no caso, por isso os opioides, e nesse sentido, eu consigo um controle exponencial de dor infinitamente maior. Por isso que a gente associa os medicamentos, tá? No caso do anti-inflamatório, a gente vai ter a lesão ao tecido e o desencadeamento de toda essa cadeia, essa cascata inflamatória sendo borrifada dentro do meu organismo, né? Então, eu vou ter lá ácido araquidônico que vai gerar principalmente esses 3 mediadores inflamatórios. Não são só esses, tá, gente? Tem mais. Mas esses 3 aqui, porventura, são as 3 substâncias algogênicas mais presentes, principalmente as prostaglandinas e as prostaciclinas. São substâncias mais algogênicas, ou seja, elas geram mais dor, tá? Então, eu preciso impedir que elas transcorram naquele tecido, né? E por isso que a gente faz o anti-inflamatório não esteroide. Já o meu corticoide, ele vai atuar aqui, na fosfolipase A2. Por isso que eu vou ter uma ação anti-inflamatória mais potente do meu corticoide. Não vou ter ação anti-inflamatória tão aqui embaixo. No meu anti-inflamatório não esteroide, eu vou ter ação tanto aqui quanto aqui, né? Alguns casos eu vou ter mais aqui. E aqui tem um dado importante. Por exemplo, no caso dos anti-inflamatórios não esteroides, eu vou ter a ação tanto na COX-1 quanto na COX-2. Nesse caso, gente, a COX-1 ela também está presente na proteção do estômago, no muco estomacal. E aí, lá ela faz a proteção do estômago, certo? Se eu inibir a presença da COX-1, eu também vou inibir a proteção do estômago. Por isso que os anti-inflamatórios, como Spidufen, como Profenid, como cetorolaco, eles acabam irritando um pouco o estômago. Tá? Por isso que os pacientes às vezes reclamam, fiquei com um pouco de azia depois que eu tomei esse anti-inflamatório. Porque eles também vão inibir a COX-1. Se eu estou falando desses anti-inflamatórios não esteroidais, quase todos eles inibem COX-1 e COX-2, tirando alguns específicos, como, por exemplo, o nimesulida. O nimesulida ele vai inibir mais a COX-2 do que a COX-1. Não significa que ele não vai inibir a COX-1, vai também. Só que existe uma classe de anti-inflamatórios que inibe só a COX-2, que são os seletivos COX-2. Seria enterocoxib,
Celecoxib, Meloxicam, tá? São esses os anti-inflamatórios seletivos COX-2. Esses não irritam o estômago, tá? Eles geram outros problemas, outros efeitos adversos, mas o estômago pelo menos está protegido, ok? Bom, no caso da inibição, no caso dos anti-inflamatórios não esteroides, como por exemplo o cetoprofeno, o cetorolaco, esses anti-inflamatórios, todos eles vão acabar inibindo COX-1 e COX-2, certo? Tirando os seletivos COX-2, né? E óbvio que esses medicamentos também vão fazer uma ação anti-inflamatória e eu também vou ter a redução da dor, porque eles estão inibindo prostaglandina. Se ele está inibindo prostaglandina, então eu vou ter uma ação analgésica do anti-inflamatório. Mas o objetivo não é a ação analgésica, é a ação anti-inflamatória, tá? Apesar de que é um efeito que a gente acaba tendo junto com os anti-inflamatórios, tá? Quais são os AINES mais comuns? São esses aqui, certo? Porém, gente, esses aqui aqui a gente tem tanto seletivos COX-1 e COX-2, quanto também os seletivos COX-2. São esses aqui, ó, piroxicam, tenoxicam, meloxicam, eles são seletivos COX-2. Mas eu tomei a liberdade e fiz uma receitinha de bolo aqui para vocês, tá? Então, esses aqui são os medicamentos que mais a gente vai prescrever. Depois eu vou passar isso aqui para vocês, para que vocês tenham isso aqui na clínica. É importante que vocês tenham isso aqui. Como prescrever cada medicamento. Lembrem o seguinte, que vocês têm que escrever aqui na frente, aqui, ó, tomar, né? Então, vocês têm que escrever aqui na frente, aqui. Vamos ver se eu vou conseguir aqui. Todas as vezes vocês têm que escrever. Tomar um comprimido de 12 em 12 horas por 3, 5 ou 7 dias. Por que eu coloquei aqui 3, 5 ou 7 dias? Porque depende do trauma cirúrgico que vocês vão gerar no paciente. Se vocês vão fazer uma cirurgia maior, é óbvio que vocês vão prescrever por mais tempo. Se vocês vão fazer uma cirurgia menor, por menos tempo. Aí, Spidofen, né? Profenid, Meloxicam, que seria um inibidor COX-2. A vantagem do Meloxicam e do Nimesulida é que eles agridem menos o estômago, tá? Então tem uma grande vantagem em cima disso. E o Meloxicam vocês podem prescrever por mais tempo também. E os diclofenacos, né? Que seria o Voltaren e o Cataflam, que a gente acaba não prescrevendo mais tanto hoje em dia, porque eles irritam muito o estômago, certo? Acaba prescrevendo outras drogas um pouco melhores, tá? Lembrando, né, gente, que os medicamentos, as drogas não esteroidais, elas podem gerar nefrotoxicidade, então eu tenho que tomar cuidado com pacientes nefropatas para não complicar ainda mais a condição sistêmica deles, tá? Então, tomem cuidado com a prescrição de anti-inflamatório para pacientes que têm problemas renais, tá? Eles constituem um risco significativo, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa classe de medicamentos que a gente vai prescrever. Vamos ver aqui. Bom, e daí vem os corticoides. Os corticoides, a gente vai ter uma ação mais superior. Então, a gente vai ter a inibição lá em cima da cascata inflamatória. Claro, ele vai fazer uma ação inflamatória, uma ação anti-inflamatória muito maior. Mas, gente, lembrem de uma coisa. Eu preciso de inflamação para que meu tecido faça regeneração. Então, eu não posso inibir completamente a minha ação anti-inflamatória. Eu preciso ter uma ação inflamatória mais leve, não tão intensa, mas ela precisa acontecer, tá? O corticoide, ele funciona muito bem, principalmente, gente, ele vai atuar muito bem com relação ao edema. Então, quando vocês forem fazer cirurgias grandes, que porventura haja necessidade de contenção de edema, por exemplo, terceiro molar incluso, cirurgias grandes como protocolos, né? Então, nesse caso, a gente pode utilizar o corticoide para barrar um pouco, segurar um pouco a formação desse edema, né? O paciente ele não fica tão edemaciado no pós-cirúrgico. Por isso que a gente prescreve o corticoide. E sempre de maneira pós-operatória, nunca de maneira pré-operatória, tá? Outro detalhe importante, né? Os corticoides eles têm alguns efeitos adversos, principalmente o aparecimento de diabetes. Por isso que eu tenho que tomar muito cuidado quando eu vou prescrever. Mas, de maneira geral, é muito raro isso acontecer. Eu prescrevo com uma frequência muito grande, a gente tem muita facilidade
E eu gosto muito de prescrever, principalmente, os corticoides de ação duradoura, como a dexametasona. Aí a gente tem essa terapêutica, mais uma vez, tomar um comprimido de 12 em 12 horas. A dexametasona seria o principal delas. Ela tem uma ação bastante interessante com relação ao edema. Ela também tem uma ação bastante interessante com relação ao processo inflamatório. Os efeitos colaterais não são tão grandes, então a gente pode prescrever com bastante facilidade, tá? E eu gosto bastante de trabalhar com esse medicamento porque ela tem uma ação bastante duradoura. Mesmo prescrevendo por pouco tempo, esse medicamento ele permanece na corrente sanguínea por até 30 dias, tá ok? E o diprospan é injetável, então alguns pacientes eles preferem, principalmente quando eu vou fazer cirurgias grandes no consultório, como por exemplo protocolos de Brandemark, bastante implante, tirar 4 cis de uma vez, aí eu peço para o paciente passar na farmácia e fazer uma ampola de Prospan intramuscular, tá? Também funciona muito bem, né? Aí ele não precisa tomar mais, porque uma ampola ela vai ficar atuando aí por um bom período, certo? Normalmente 30 dias. E a prednisona, que é um medicamento muito agradável também de trabalhar, tem várias doses, e a gente pode prescrever um comprimido a cada 12 horas. Mais uma vez, eu friso lá, tem que escrever tomar. Tomar um comprimido de 12 em 12 horas por 3, 5, 7, 10 dias, ok? Tranquilo, gente? Ótimo. Depois, a gente vai vir para os analgésicos. Gente, eu vou terminar os analgésicos e daí os antibióticos eu vou, num próximo momento, passar para vocês daí, tá? Provavelmente na semana que vem daí, porque não deu tempo, muita coisa. Bom, os analgésicos, nós temos 3 tipos de analgésicos, né? Os salicilatos, os paramonofenóis, os pirazolônicos e tem um quarto, que são os opioides, tá? No caso dos analgésicos, esses analgésicos aqui, eles são considerados como analgésicos, mas eles são classificados como anti-inflamatórios não esteroidais. Por que eles são considerados como analgésicos, gente? Porque na maioria das vezes a gente vai tá acabando o tempo de novo. Eu já vou mandar daí para a Ingrid um novo link, tá bom, gente? Por que eles são considerados como anti-inflamatórios? Porque a sua ação anti-inflamatória, por que eles não são considerados como anti-inflamatórios? Porque a ação anti-inflamatória deles precisa de uma dose muito alta e vai acabar fazendo toxicidade sistêmica antes de fazer a ação anti-inflamatória. Então, normalmente, esses medicamentos, como paracetamol, dipirona, eles são considerados como analgésicos leves. E isso se dá em decorrência, obviamente, da ação em cima de alguns mediadores como do processo inflamatório, como a prostaglandina, por exemplo. Tá? Então, eles atuam mais na prostaglandina e por isso que eles são considerados como analgésicos e não anti-inflamatórios. Tá? Então, eles vão atuar na periferia. Eles vão atuar ali naquela região onde foi feito o corte, ok? Naquela região onde eles vão fazer analgesia. Já os opioides, não. Os opioides vão fazer ação central, ok? Então, a gente tem essa diferença. Bom, já está menos de 1 minuto aqui. Eu vou encerrar e já mando um novo link para vocês. Vamos começar aqui. Então, gente, a prescrição dos analgésicos leves, ela é dada, então, pelo paracetamol. A gente tem nas doses de 500 e 750 miligramas, um comprimido a cada 8 horas por 3 ou 5 dias. Tome um pouquinho de cuidado com o paracetamol, ele é hepatotóxico, tá? Então, eu tenho que tomar um pouco de cuidado com essa prescrição. Em pacientes que têm doença hepática, né? Eu tenho que levar em consideração isso, tá? Então, o paciente tem um histórico de alcoolismo, né? Já tomem cuidado, já não prescrevo paracetamol. Eu, particularmente, não prescrevo muito paracetamol, eu prefiro a dipirona. A dipirona, ela tem um único problema. Tem muitos pacientes que são alérgicos à dipirona. Tanto que o lisador é um ótimo medicamento, tá? O lisador, ele é a dipirona associado com antihistamínico. Então, já para reduzir essa possibilidade de reação alérgica. O lisador, ele é muito bom. Por isso que eu acabo prescrevendo muito o lisador.
Por que que eu coloco várias opções para vocês? Porque aqui, ó, gente, percebam que um medicamento é de 8 em 8. Percebam que outro medicamento é de 6 em 6. Ou seja, se eu for prescrever para o meu paciente anti-inflamatório, antibiótico e analgésico, o ideal é que vocês façam os medicamentos de acordo com a dose que vocês estão prescrevendo. Então, de 6 em 6 ou de 8 em 8, é importante que vocês levem isso em consideração. Por quê? Porque pode acontecer de vocês dar lá um medicamento de 12 em 12, outro medicamento de 8 em 8 e outro medicamento de 6 em 6. Quer dizer, num dia que tem 24 horas, o paciente a cada 4 horas ele vai tomar um medicamento. Porque um é de 6 em 6, então a cada 6 horas vocês vão dar um medicamento. O outro é de 8 em 8, a cada 8 horas vocês vão dar um medicamento e o outro a cada 12. Ou seja, a cada 4 horas o paciente vai ter que tomar um comprimido. Então, é óbvio que a possibilidade dele esquecer ou dele não tomar de maneira correta é grande. Então, por isso que eu passo várias modalidades para vocês. E a aspirina, que a gente quase não usa mais, nem tem por que usar também, ela tem uma ação de antiagregação plaquetária que não é interessante para nós, principalmente do ponto de vista de cirurgia. E depois a gente vem para os opioides. Opa, aqui a gente já subiu a escala analgésica. A gente já está em dor moderada e dor severa. Os opioides, eles são derivados do ópio, sim. Todos eles são derivados do ópio. E principalmente da morfina, né? Então, o ópio é uma planta, né, que era utilizada, ainda é utilizada, como uma droga, né? Então, se faz a derivação da morfina a partir do ópio. E, porventura, se usado incorretamente, ele pode sim gerar vício. Mas, gente, por 5 dias ninguém vai viciar. Não tem a menor possibilidade. E também não vai gerar os efeitos adversos que, porventura, os opioides geram, né? Então, é muito pouco tempo que a gente prescreve. Então, dá para a gente prescrever com bastante segurança, tá? Tem alguns benefícios relacionados ao uso dos opioides. E olha só que interessante, tá? Esse aqui é mais a fim de curiosidade, mas olha só o benefício, um dos benefícios do uso do opioide. Tratamento de dependência de opioide, tá? Então, a gente tem a naltrexona, que ela faz o efeito inverso dos opioides, ela retira o vício dos opioides. E também, em alguns casos, na dependência de cigarro e na dependência alcoólica também é usado esse opioide para que o paciente deixe de ter esse vício, ok? A morfina seria o primeiro dos opioides que a gente acabou desenvolvendo, né? Então, a morfina ela tem uma ação bastante potente, é um ótimo analgésico, porém ela tem bastante efeito adverso, né? Por isso que a gente acaba utilizando ela com uma parcimônia maior, apesar de que todos os opioides serão derivados dela, mas a gente tem uma escala de opioides. Então, a gente vai dessa escala do menos potente para o mais potente, tá? Então, percebam que a morfina não é o analgésico, o opioide mais potente, mais. A gente já tem outros analgésicos mais potentes. Eu gosto muito de trabalhar com a oxicodona antes da cirurgia, tá? Eu prescrevo um comprimido 1 hora antes da cirurgia. A oxicodona é um opioide mais forte que a morfina e deixa o paciente com conforto. O paciente não fica sedado, ele não vai ficar, né? Ele fica normal. Ele nem, na maioria das vezes, nem sono não dá. Mas, com relação à dor, eu modulo a dor no sistema nervoso central. Então, vocês lembram que eu falei para vocês que o paracetamol, se eu fizer um cortezinho aqui, por exemplo, o paracetamol vai atuar nos mediadores aqui. Já o meu opioide vai atuar nos meus mediadores aqui. Então, é por isso que se eu associar os dois medicamentos, eu vou ter uma escala analgésica maior. Vocês estão conseguindo entender isso, gente? É fundamental que vocês levem isso em consideração. Lembrem que quando eu vou prescrever um medicamento, eu tenho que saber o tipo de dano que eu causei nesse tecido. Então, não, fiz uma extração de terceiro molar impactado e estava muito difícil de remover.
Então, nesse caso, a gente daí vai fazer associação tanto de um medicamento opioide com um analgésico leve, no caso pode ser o paracetamol, a dipirona, e eu ainda posso associar um anti-inflamatório, porque lembrem que o paracetamol e a dipirona, apesar de eles serem considerados como anti-inflamatórios, eles não fazem ação anti-inflamatória. Então, porventura, eu não vou ter, eu vou ter que controlar a inflamação também, certo? Então, nesses casos, a gente pode lançar mão desses dois medicamentos, ok? E deve. Que é o caso, por exemplo, do Tilex. Vocês já ouviram falar do Tilex. O Tilex ele é a associação de codeína com paracetamol. Então, eu tenho tanto o controle da dor no local onde eu fiz o trauma, né, inibindo as prostaglandinas, quanto também na ação central, no meu sistema nervoso central, impedindo ou modificando a maneira com que meu cérebro interpreta a dor, tá? Então, esse que é o interessante dos opioides. Então, eu tenho aqui a codeína, que é o Codein, 30 miligramas de 6 em 6, né? Tantos dias aqui, que vocês quiserem trabalhar, 3, 4, 5. Não esqueçam de escrever aqui tomar aqui na frente de novo, né? É importante que vocês levem isso aqui em consideração sempre, né? Então, é importante que você coloque tomar um comprimido, né? Por favor, não esqueçam disso, hein? É fundamental, eu tenho que mudar o slide aqui para que seja colocado. Tomar um comprimido de 6 em 6, o Tilex, que daí é a associação do paracetamol com a codeína, né? Também um comprimido de 6 em 6, 3, 4, 5, 6. O Tilex, 7,5 miligrama, né? O 7,5 miligrama normalmente a gente vai utilizar para crianças, né? Então, vejam, existe uma segurança, a gente pode aplicar em criança, então a gente já tem uma segurança maior. O Paratran, que daí já é uma escala analgésica um pouco maior, então eu saio da codeína e vou para o Tramadol. O Tramadol já é uma escala um pouco mais forte, ele já é um pouco mais forte que a codeína, um pouco menos potente do que a morfina, mas ele é igualmente forte, tá? E aí eu vou prescrever um comprimido a cada 8 horas, 3, 4, 5, 6, 7 dias. O Paratran também tem uma vantagem em cima do Paratran, é que ele já vem com associação com o paracetamol também, tá? Então, essa é uma grande vantagem do Paratran. Ele vem em associação de tramadol com paracetamol. E, por fim, o Oxycontin, que é a oxicodona. A oxicodona, numa escala, ela estaria acima da morfina. Ela é um analgésico bastante potente. Ela gera tantos efeitos colaterais quanto a morfina, mas em pouco tempo que a gente prescreve, ela acaba não gerando tanto. Ela é um bom analgésico. Eu prescrevo normalmente 20 miligramas 1 hora antes da cirurgia, tá? Um comprimido 1 hora antes da cirurgia. Funciona muito bem, tem uma ação analgésica bastante agradável. O paciente às vezes não sente nem anestesia, tá? Então é bem interessante. E aí eu posso prescrever um comprimido de 12 em 12 horas. Qual que é a desvantagem do Oxycontin? O custo. Ele é um medicamento bastante caro, sabe? Eu não tenho ideia hoje de quanto está uma caixa, mas eu acredito que deva estar acima dos R$ 100. Então acaba que a gente não prescreve ele com tanta frequência por causa disso, tá? Deixa eu ver o que eu fiz. Agora eu não consigo voltar o mouse. Aí. E daí a gente vem para os antibióticos. Gente, eu vou parar aqui. Na semana que vem a gente fala só sobre os antibióticos, que é uma parte um pouco longa ainda, e a gente já extrapolou bastante o tempo aí. Então, vamos conversar na semana que vem sobre os antibióticos, pode ser? Combinado, gente? Muito obrigado aí por vocês terem participado. Espero que tenha sido de grande valia. E assim que possível, eu já mando para alguém de vocês aí os prints
desses slides ali onde tem as doses, para que vocês formem e imprimam isso, formem uns cartõezinhos assim, e para que vocês levem isso nas aulas, né? Principalmente na clínica. Colhem na prancheta de vocês, enfim, é importante que vocês tenham isso em mãos, para que daí toda vez vocês não venham perguntar: professor, como é que prescreve nimesulida, né? Aí vocês vão lá e olham. Daqui a pouco vocês não precisam mais olhar, porque vocês já estão fazendo tanto que vocês já decoraram, ok? Gente, nos vemos em breve. Espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer dúvida, podem falar.